Olá, programador. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de MQL5. E nessa aula nós vamos aprender a utilizar e puxar os dados de Kendall, né? Como eu havia falado para vocês anteriormente, o MetaTrader ele é uma linguagem um pouco parecida ali, tipo um C++, né, ou até mesmo um JavaScript, e nós precisamos entender que para criar um robô no MetaTrader, nós precisamos ter mais detalhes, precisamos dar mais comandos, única e exclusivamente diferente do Profit, né? Então, nós precisamos puxar esses dados do MetaTrader, e para isso existem algumas funções e algumas classes. A primeira função que nós vamos utilizar aqui vai ser a função chamada MQLRates, e eu vou dar um valor para MQLRates candles, ou seja, o candle, essa variável está puxando tudo que é referente a MQLRates. Então, vamos clicar aqui e vamos vir aqui em referência MQL5 para saber o que é o MQL Rates. Essa é uma estrutura que armazena informações sobre o preço, volume e spread, né? Então, nós temos aqui tudo isso, né? Nós temos aqui também um exemplo de como utilizar o MQL Rates, né? E aí nós temos aqui MQL Rates e aí o que ele tem aqui dentro, né? Então, nós temos aqui a hora inicial do período, nós temos o preço de abertura, o preço mais alto, o preço menor, né? High e low, preço de fechamento, close, volume tick, o spread e o volume de negociação. Aqui no MetaTrader tem essa diferença de tick e de volume. Você pode usar esses dois tipos de volume, né? E aqui nós temos aqui como utilizar isso, certo? Então você vê que aqui, ó, MQL Rates, e eles deram Rates como uma estrutura de utilização para isso, certo? Então nós precisamos entender isso, certo? Ótimo. Então, agora nós vamos vir aqui. Esqueci de colocar aqui o colchete, porque é uma série vetorial, né? Beleza. E agora, para a gente puxar isso, nós precisamos, travamos aqui que o Candle puxa os dados da MQL Rates, ou seja, o Candle tem agora todas as funções que tem lá dentro daquelas classes que a gente viu. E para a gente copiar isso para o Candle, nós precisamos fazer o seguinte, usar uma função que se chama copy rates, né? Então, nós vamos puxar aqui copy rates, e aí nós precisamos definir aqui, ó, constante string symbol e o name, né, o no time frames, né, a posição inicial, posição final e o MQL rates. Então, nós precisamos dizer qual é o símbolo. No MetaTrader, nós trabalhamos dizendo para ele que o nosso robô vai trabalhar em determinado símbolo. Só que se nós formos colocar toda hora, criar um robô para cada símbolo, vai ficar um pouco tanto quanto vários robôs. Então, eu posso usar uma função que se chama, uma variável pré-definida que se chama symbol. E quando eu coloco o meu robô, né, num gráfico, ele já puxa o símbolo recorrente daquele gráfico. Então, essa função, essa variável pré-definida, né, ela já puxa para a gente o gráfico na qual o nosso robô nós inserimos ele. Então, se eu pegar esse robô e inserir ele no dólar, ele vai funcionar no dólar. Se eu inserir ele no índice, ele vai funcionar no índice. Dependendo também da quantidade de pontos, tem outros quesitos. Mas o que eu quero dizer é que com essa função aqui, com essa pré-definição, essa variável pré-definida, ele já puxa diretamente isso, tá? Uma vez que a gente tem aqui o símbolo, agora nós precisamos colocar o período, e nós podemos escolher qual é o período que nós queremos usar, né? Aí vem a mesma coisa. Em vez de eu usar um período específico, eu posso fazer isso, mas eu também tenho aqui a função underline período, que puxa o período que está dentro do gráfico. Então, quero um robô nos 5 minutos, quando eu uso essa variável pré-definida, essa função, ele já puxa para mim o período que o gráfico está. Então, não preciso ficar definindo qual é o período, além de eu poder, né? Beleza, o próximo passo é a gente definir a posição inicial que a gente quer. Sempre vamos iniciar com zero e vamos até o final. Então, eu vou colocar aqui 100, certo? Posição final. E agora a variável candle que a gente tem aqui, na qual a gente fechou, certo? Eu vou aqui compilar o código, zero avisos e zero erros, né? Então, aqui eu estou puxando os dados, né, de candle, estou puxando aqui,
né? Copy rates, estou copiando os dados dessa classe, desse num, podemos dizer assim, dessa estrutura MQL rates para a variável candle, e agora eu estou copiando, né, a estrutura do candle, né, dessa MQL rates para o candle, o símbolo, o período do 0 ao 100. Agora vem uma parte importante que nós precisamos entender. Bom, nós vimos aqui que nós temos basicamente a variável aqui, certo? 0 e 100. Perfeito? Por que isso, Vitor? Pelo seguinte fato. O MetaTrader, ele é um pouco diferente. Então, nós temos aqui o candle, certo? Vamos colocar aqui 3 candles, né? Iguais para ficar mais didático, certo? Temos 3 candles. Então, o MetaTrader em si, ele começa assim, ó. O candle inicial é o candle 0, aqui é o 1 e aqui é o 2. Vamos falar dos 3 candles aqui, certo? Se eu quiser mais, no caso, também posso colocar mais um candle aqui, por exemplo, só para ficar didático, né? E aqui nós temos o candle 3. Então, vamos supor que esse aqui é o candle atual que tá, o mercado está andando e esse aqui é o candle atual. Então, o MetaTrader, ele vem da esquerda para a direita, né? Contabilizando 0, 1, 2, 3. Só que se você quiser fazer a posição ao contrário, né? Ou seja, fazer o 0, fazer o 1, né? Ou seja, o 2 e o 3, existe uma forma de você fazer isso, né? Para que você possa utilizar esse padrão de vetor. O nome disso aqui se chama vetor, né? Então, o vetor do MetaTrader, ele é assim, mas nós podemos transferir ele para fazer isso. E para fazer isso, nós utilizamos uma função que se chama array asset array set a series. Beleza. Essa função ela permite que a gente faça isso. Então nós colocamos aqui a nossa variável candle, né, no qual a gente puxou, e nós colocamos aqui vírgula se a gente quer que ela seja verdadeira ou falsa. Eu quero que seja true, né? True, verdadeiro. Por que que eu quero que ela seja verdadeira? Vamos entrar aqui, vamos verificar o que essa função faz. A função define as flags, as séries para um objeto de uma array dinâmico, e os elementos serão indexados como em time series, né? Ou seja, aqui ele está dizendo, ó, tudo que a gente pode estar fazendo, né? Ou seja, bar 189 e tudo mais. Então ele está dizendo aqui para a gente fazer essa transição, né? Ou seja, fazer essa transição aí de um lado para o outro. Ó. Array passado por referência e true significa ordem reversa da indexação. Então é isso exatamente que a gente está fazendo. Agora nós estamos na ordem reversa da indexação da array. Então, se a gente tinha aqui, né, a nossa array, a nossa série de dados, o nosso vetor, sendo daqui para lá, né, sendo esse aqui o 0, ok? Sendo esse aqui o 0, agora nós temos esse aqui o 0 utilizando essa indexação, utilizando essa função. No caso, ele passa a ser retornar 0, 1, 2. Beleza? Temos que utilizar sempre isso aqui, caso nós queremos fazer isso. E sempre vamos ter que utilizar, né? Por quê? Porque nós sempre queremos que esse seja o 0. Fica muito mais fácil, porque a gente não sabe quantos candles tem daqui até o 0. Pode ter milhões, então vou ter que definir qual é o candle. Então, assim, facilita a nossa vida de programador. Então, uma vez que a gente tem isso aqui, nós já puxamos os dados de candle. E para confirmar isso, nós vamos aqui na função onTime, né? Vamos aqui na função onTimer e vamos puxar esses dados, né, de abertura, fechamento e tudo mais. Essa função onTimer, ela serve como eu já expliquei lá atrás, tem um vídeo só sobre essa função, ela puxa para a gente e envia os dados para o MetaTrader para puxar com o mercado fechado, né? E aqui no ticket, na parte ali onde eu estou dentro do mercado corrente.
certo? Então, vamos colocar aqui dentro dessa função, vamos pedir para ele print. Então, vamos falar assim, print para nós, certo? A abertura, ok? Print para nós a abertura. E aí nós vamos colocar assim, candle, ó, candle, ponto. Olha que legal, candle, ponto. Tem que colocar aqui, ó, o vetor, né? Então, zero, candle, ponto. Olha que legal. Quando eu faço o vetor, tá vendo? Tem que colocar o vetor. Por que que tem que colocar o vetor? Porque aqui nós estamos puxando do candle zero, que é daqui, até o candle 100. Então, preciso dizer para ele, tá vendo? Que é uma array, é uma série de dados. Então, preciso dizer para ele qual que eu quero, né? Então, se eu falo assim, candle, ponto, olha lá, ó, ele não vai entender. Agora, se eu coloco aqui, candle zero, né? Ponto. Aí ele está pedindo aqui, ó. Aí ele já está dentro dessa função candle, que igual eu disse para vocês. Vamos recapitular para ver se você consegue entender, porque isso é extremamente importante, certo? É uma das aulas mais importantes para a gente criar um robô, é essa aqui. Nós temos a estrutura MQL-Rates, eu guardei os dados dessa estrutura MQL-Rates dentro da estrutura Candle. Aí, o que que eu fiz? Eu copiei os dados de MQL weights para a array candle dos últimos 100 candles, do período do gráfico e do período gráfico do símbolo do gráfico, do ativo. Depois, eu fiz o quê? Eu fiz a transição da indexação do vetor. Então, coloquei aqui que o meu vetor candle é verdadeiro, que eu quero mudar a indexação dele. Eu quero que esse seja o zero e não esse. Beleza? Ok. Agora eu tenho todos esses dados. Então, uma vez que eu tenho todos esses dados, agora no candle zero, eu quero os dados que a gente tem lá dentro daquela função MQL arrays. Então, vem aqui de novo, né? Referência MQL. Então, aqui eu tenho isso. Eu tenho todos esses dados. Então, se eu pegar aqui, né, e fazer aqui vamos só baixar aqui, será que eu consigo definir isso aqui? Será que eu consigo definir isso aqui? Espera aí. Ó, só para você entender aqui. Beleza. Ó, o que que eu tenho aqui? Eu tenho vamos pôr de novo. Ponto, ó lá. Aí eu tenho close, tá vendo? Close, high, low, open, real volume, spread, tick volume e tempo. Ou seja, eu tenho todas as estruturas da MQL Rates gravada aqui dentro. Toda essa estrutura gravada dentro do candle. Então, quando eu coloco zero, é que eu quero do candle zero, do candle atual. O que que eu quero do candle atual? Então, eu quero do candle atual, ponto, o que eu quiser aqui. Então, nesse caso, eu pedi o que? A abertura. Então, open, certo? Nesse caso, eu pedi a abertura. Então, eu escolho open. Uma vez que eu escolhi open, né, eu posso vir aqui e fechar. Aí eu posso colocar também aqui o print, vamos fazer de todos, né? Vamos fazer assim, vamos copiar isso aqui, certo? E vamos colar isso aqui, certo? Beleza. Aí agora eu quero aqui a abertura, eu quero o close, eu quero o fechamento. Vamos pôr em português, porque aqui nós temos colocado em inglês. Então, do candle zero eu quero ponto, aí eu vou tirar aqui ponto, ponto, olha lá, de novo ele puxa, então eu quero close, certo? Beleza. Agora, o que que eu quero? Eu quero ponto, eu quero agora a máxima. Então, vamos trocar aqui por máximo. Agora, eu quero a mínima. Então, ponto,
low, certo? Então, estou puxando aqui todos esses dados. Aí, agora eu também quero, vou pegar tudo, volume, né? Aí tem dois tipos de volume, igual eu expliquei para vocês. O volume real e o volume TIC. Então, posso escolher qual que eu quero. Vamos utilizar volume real. E também quero aqui agora o tempo, time, certo? Então, ponto, time. Beleza? Vamos puxar o outro volume também, já que ele dá, para nós puxar todos os dados. Então, ponto, nós usamos volume real, vamos usar o TIC, né? Então, volume, underline, TIC. Perfeito? Escrever corretinho aqui, né? Volume, underline, TIC. Certo? Então, ótimo. Já ajustei. Vou compilar o código aqui. Código compilado com sucesso, né? Código compilado com sucesso. E agora eu tenho aqui todos os dados que eu preciso. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou lá no meu MetaTrader, certo? Ó, ele já está até aqui. Ó. Eu vou limpar isso aqui porque o robô já está aqui, né? Vou remover isso aqui. Então, deixa eu dar uma limpada aqui. Limpar. E deixa eu fazer uma outra questão, que é colocar aquele separador para a gente, né? Então, vamos usar aqui uma função print. Vamos colocar aqui um separador para ele poder enviar para a gente toda vez que a gente quiser. Então, vou vir aqui agora e vou pegar aqui o meu robô, vou arrastá-lo para aqui, vou dar um OK, né? E agora ele vai aqui de 5 em 5 segundos, eu acredito, eu acho que esse é o tempo, nos dar aqui exatamente o que a gente pediu, né? Então, deixa eu dar aqui um Ctrl G para tirar essa grade, né? Vamos vir aqui nesse dados aqui e aí nós podemos comparar os dados daqui de baixo com os dados daqui de cima. Então vamos lá comparar. Nós temos open, né? Olha lá, abertura 50, 90, né? Nós temos ali uma máxima de 50, 98, certo? Nós temos uma mínima de 50, 98 também, né? Nós temos ali uma mínima de 50, 87, desculpa. Nós temos um close de 50, 93, close 50, 93. Nós temos um volume, né, um volume de 10.192, volume de 10.192 e um volume TIC de 742. Então, todos os dados desse último candle, né, nós temos ele aqui puxando e quando eu passo o mouse aqui, dando um Ctrl F, por exemplo, eu vejo isso aqui, utilizo essa gradezinha e aqui eu tenho as janelas de dados. É só você pôr o mouse e fazer essa comparação, certo? Agora, se eu quisesse, por exemplo, vir aqui e puxar outros dados, né, fosse do 1, do 0 e tudo mais, eu posso, por exemplo, criar aqui uma variável, por exemplo, inteira, chamada dados, né, dados, e vou dar essa variável aqui dessa forma, né, e aí eu vou colocar aqui dados, certo? Vou colocar aqui dados, vou colocar aqui dados, certo? Vou colocar aqui, cadê meu mouse? Vou colocar aqui dados, vou colocar aqui dados, vou colocar aqui, cadê? Aqui, dados, vou colocar aqui dados, certo? Agora, o que que eu posso fazer? Dados, oh Jesus, aqui, igual a 1. Então, eu estou puxando, vamos compilar o código. Então, agora eu estou puxando os dados. Em vez de eu ficar escrevendo aqui, eu posso definir aqui na minha variável qual que eu quero, né? Então, por exemplo, 2, certo? Eu quero 2. Agora vamos voltar lá. Agora ele está me dando aqui os dados do candle 2, certo? Então, se esse é o 0, esse é 1, esse aqui é o 2. Então, nós podemos verificar aqui que o candle 2 tem uma abertura de 5
0,96, um fechamento de 50,96, né? É um doji, certo? Nós temos uma máxima de 50,97,5, né? Nós temos aí uma mínima de 50,96, um volume de 5.653, um volume TIC de 789 e o timing que nós temos, como nós já estudamos, né, do dia 13/10/2023 às 17h45, certo? Então, é assim que nós podemos puxar a questão de dados de Candle, né? Então, qual é o dado que a gente quer e como que nós podemos utilizar isso dentro do MetaTrader, certo? Eu espero que você tenha entendido. Eu fui o mais didático possível, eu refiz todo o processamento, eu religuei as coisas para que você pudesse entender, para que você realmente você possa avaliar essa aula, você possa entender essa parte, porque para que nós consigamos seguir com o nosso curso de MQL5 dentro da nossa plataforma, dentro do nosso EAD, essa é uma aula extremamente importante para que você possa aprender a criar robôs, né, Expert Advisor, dentro do MetaTrader 5, que é uma plataforma excelente. Você não tem custo nem com a plataforma e nem com a automatização, e dá para você criar diversas possibilidades. Uma delas, mandar e-mail para você. O seu robô faz uma compra, envia e-mail. Criar um robô de Telegram. O seu robô faz uma compra, ele envia para o grupo de Telegram dos seus usuários. Dá para fazer uma série de coisas aqui dentro do MetaTrader, certo? Eu desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula. Grande abraço.